Se você vai fazer a prova da EPICAR, da EA e da AFA, você sabe que tem um assunto que é simples, mas se você não prestar atenção, se torna calo, não é? Numerais, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre numerais, então preste atenção. No final da aula a gente vai fazer exercício de prova, tá bom? Como é que cai esse assunto na EPICAR, na AFA, na EA, tá bom? Mas antes da prova a gente tem que prestar atenção na explicação, beleza? Então vamos embora, vem comigo, papel, caneta e anota tudo, tá? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Beleza. Então vamos lá, pay attention. Primeira coisa que a gente precisa saber, a prova ela pode cobrar os números cardinais ou ordinais, beleza? Então a gente precisa saber quando que vamos usar tais, ok? Por quê? Porque a prova vai usar números cardinais, e números cardinais são usados para dizer quantidade de coisas. Por exemplo, eu posso dizer, eu tenho 2 irmãos, e a prova colocaria nesse caso, né? I have 2 brothers, tá bom? Então 2 cardinais. A prova pode cobrar com número cardinal ou número ordinal. Beleza? Ou um ou outro. Vamos falar primeiro dos números cardinais, então preste atenção. Como é que funciona? São aqueles que são os mais conhecidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Daqui em diante, a gente sabe que os Estados Unidos, eles tem estado que nem tem maioridade e tem estado que a maioridade vai até 21 anos, tá? Então, para que você consiga decorar, guarda o teen, beleza? Ó, teen. Teen. O que é teen? Teen é adolescente, né? Teenager, adolescência, tá bom? Então, a gente chamaria de números adolescentes, tá? Então, ó, 13, 13, 14, 14, 15. E aí você presta atenção. Tudo que é VE no original, quando for transformado, VE vira F, tá bom? Então, isso vai acontecer com 15, vai acontecer com 50, vai acontecer com 500, vai acontecer com... Sabe? Tudo que for VE acaba sendo transformado pelo UF, tá bom? Não é só com 5 que isso acontece, beleza? Então, 5 vai virar fifth, para ser 15, não é? 15, 16, 16, 17, 17... O 8 já tem T, nós não precisamos colocar um outro T para ele virar 18. E 19, 19. Beleza? Então, ó, os números cardinais. Tranquilo até aqui? Tranquilo. O que é que a gente precisa saber agora com relação às dezenas? Beleza? Toda dezena vai terminar com TY. Acabou. Ok? Então, ó, preste atenção. Pensa aí no número. Ah, professor, vou pensar na dezena 40. Um exemplo. 4 com o quê? TY. O professor falou que a dezena tem que terminar com TY. Beleza? 50, professor. Lembra que eu falei que o VE depois vai ser transformado? Então é a mesma coisa. Fifth vai ser 50. TY. Ah, professor, sei lá, como é que é 60? Como é que é 6? 6. Vai virar 60. Pensa em outro aí. 70. E assim por diante. Tá bom? Então 70. 7 e para virar 70, né? 7, 7. Para virar 70, 70. Beleza? Então a gente vai seguindo, só é colocar TY para virar dezena. Tá? 20 é 20 e assim a gente vai. TY para dezena. Então eu posso fazer isso com qualquer outro número. Olha só, 42. 42. Professor, e se eu quisesse, sei lá, pensar em 63? 63. Tá bom? Professor, mas se a minha prova trouxer 79? 79. Beleza? Então, ó, assim a gente vai para 100, para 1000, para 1 milhão, independente do que a prova colocar. Tá bom? Então, olha só. 100. Ou a prova pode colocar 100
ou 100, tá bom? Entenda 100 como se fosse centena, tá bom? Por quê, professor? 100. Entenda como se fosse uma centena. Fica muito mais fácil para você entender agora, ó. Uma centena, não é 100, é 100. Professor, se por um acaso eu quisesse pensar em 200. 200. Mas, professor, e se eu quisesse pensar, sei lá, um número aleatório? Sei lá, professor, 600. 600. Vai, professor, sei lá, 900. Bota o 9. E aí centenas. 900. Tá bom? Mas, professor, e se eu quisesse pensar em 973. 973. Beleza? Entendeu como funcionam os números cardinais? Olha só mais um ponto. Isso que acontece com o 100 vai acontecer também com o 1000. O 1000 a gente pode considerar como milhar mesmo. A melhor forma de você entender o 100 é entendendo centena, não é? Uma centena, 100. 2 centenas, 200. Tá bom? Nesse caso aqui, ó, 6 centenas, 600. Tá bom? A mesma coisa com a milhar, olha só. 1000 em inglês é 1000. Tá bom, professor, como é que eu falo 1000? 1000. Tá bom, vai, professor. Deixa eu pensar um número aleatório aqui. 20.000. Vamos supor que seja esse o número que a prova coloque. 20.000. Vai, professor, sei lá. 300.000. 300.000. Entenderam? Beleza, esses são os números cardinais. A prova pode cobrar isso aqui, ok? Tranquilo? Essa foi a primeira parte. Agora a gente vai para os números ordinais. Beleza? Vamos para cá. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Olha só, os números ordinais eles têm uma peculiaridade. O 1, o 2 e o 3, que seria primeiro, segundo e terceiro, ele tem sua forma própria. Daí em diante não. Olha só, não sei se você gosta de jogo, mas se você já jogou game, jogos online, você já deve ter visto esse tipo de ranking aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Professor, o que é isso aqui? Primeiro, se a prova colocar esse númerozinho, essas letrinhas aqui, isso aqui é como se fosse o chapeuzinho do português. A gente chama de chapeuzinho, não é? O chapeuzinho do português, tá? O que é aquilo ali? São as duas últimas letrinhas, tá? Então o que é que você só precisa saber? Tá bom? Ó, primeiro é first. O que é esse ST, professor? Esse ST é as duas últimas letrinhas. Esse ND de segundo é second. Como eu falei, as duas últimas letrinhas. Professor, por que isso é importante? Isso é importante porque terceiro em inglês é RD. Isso é importante por quê? Porque a prova ela vai usar números ordinais também, tá? E obviamente isso é usado se for para um campeonato, primeiro, segundo, terceiro, se for para uma ordem no qual o prédio tem tantos andares. Então seria o 9º andar, o 10º andar, tá bom? Então se usa números ordinais para esses contextos. Em geral, e aí preste atenção, a prova, a gente vai fazer questão de prova daqui a pouco. A prova, ela faz exercícios com números ordinais para datas. Por quê? Em inglês, se usa números ordinais para data. Por exemplo, 3 de setembro. A gente fala 3 de setembro. Eles falam o terceiro dia de setembro. Entendeu? Então, 3 de setembro em inglês seria 3rd September. Tá bom? Ah, professor, 25 de novembro. A gente fala 25. A gente usa o número cardinal para falar do mês. Eles vão usar o número ordinal. Eles vão dizer 25º dia de novembro.
Então seria 25th November, tá bom? Essa é a lógica da língua inglesa. Então se a gente vê data, em geral vai estar com essas letrinhas aqui. Se for primeiro, segundo ou terceiro, porque como eu falei, daqui em diante o final é TH, tá bom? Então, ó, quarto, TH, quinto, TH, e aí por diante, tá? Então, ó, como é que é quarto, professor? Aí fica mais fácil. For, TH, beleza? Tranquilo? Ah, professor, como é que é sétimo? Um exemplo, tá? Sétimo. Como é que é? 7. O professor falou que tem que colocar o quê? Para ser número ordinal, o TH. Beleza? Uma exceção, presta atenção, tá? O número 9. Como as provas gostam de colocar exceção, se a prova colocar assim, ó, é assim que, essa é a linguagem que a prova usa, tá? Seja Picasso, seja AFA, seja EA. Olha só. Esse número aqui, ordinal, como é que ele seria escrito? É assim que a prova vai colocar, obviamente em inglês, né? Mas é assim que eles vão colocar, tá? E aí, ó, nesse caso a gente tem uma exceção, tá? O 9, diferente do 7, que só bota 7 e o TH, 4 e o TH, 3 e TH, não é? 4 e o TH, 7, não. No caso do 9, nós comemos o E, tá bom? Então, nono em inglês não é 9 e TH, tá? Esse E não existe. E nono é assim, ó. Tá bom? Então, se a prova, como a prova gosta de exceção, se a prova escolher esse, com certeza ela vai colocar a opção com E, entre A, B, C e D, e você vai olhar e vai dizer, então, é uma pegadinha. A prova quer que eu leve em consideração como se fosse um número normal, mas o nono não é um número normal, ele é uma exceção. Beleza? Então, isso só acontece com o nono, tá? Com os outros, você vai colocar o número e seguir. Estamos falando até 10 e vai seguindo. A questão aqui é, quando a gente está falando de dezena com algum outro número, o número ordinal, o TH, só vai no último. Exemplo, olha só. Um número aleatório, tá? 14. 14 de maio, um exemplo. Vamos supor que seja essa que a prova coloca. 14 de maio. O que é que acontece? 14 de maio, preste atenção, como é que é 14 em inglês? 14. Para virar o 14º de maio, porque em inglês para data se usa número ordinal, a gente só coloca o TH. Só que isso não vai acontecer com as dezenas e os números que vêm depois. Olha só, preste atenção. 26. 26º em inglês. O que acontece? A lógica seria a gente colocar o 20º e o 6º. Não vai acontecer isso em inglês. Vai ser assim, ó. 26, TH aqui. Presta atenção, ó. 26. É isso que a tua prova vai cobrar, tá? Não foi 26º. Só vai com TH o último número. Beleza? Vamos lá, outro número aqui. 41. 41, um exemplo. Tá bom? Então, ó. 41º. 40. Não é isso? O 4 para virar dezena, 40. A dezena, ela vai em cardinal ainda. O que vai gerar a ordem vai ser o que vem depois. Então não é 41. Não estamos falando de números cardinais, estamos falando de números ordinais. Então, ó o TH, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar, ó, 40. Como é que é primeiro? First, tá bom? Então, 40 primeiro. Eu sei que é estranho, mas a gente precisa se acostumar com isso, tá bom? É assim que funcionam os números ordinais. Beleza? Um adentro. Todas as dezenas, elas vão terminar com TY. Não foi isso que eu falei? Ó, 20, 40, 60, 20, 40, 60, independente da dezena que você pensar. Para se transformar em número ordinal, as dezenas não é apenas
colocar o TY. Nesse caso, colocar o TH para se transformar em número ordinal, tá? Nesse caso, a gente tira o Y e coloca o IE, tá? Então, ó, 20 para se transformar em vigésimo seria assim, ó. Tira o Y, coloca o IE e depois coloca o TH. Entenderam? Ó, 40 para virar quadragésimo. Tira o Y, coloca o IE e coloca o TH. A mesma coisa vai acontecer, tá bom? Ó. Beleza? Com qualquer dezena. Tira o Y e coloca o TH. Agora lembra, se a prova colocar eles como um número redondo, é dezena mesmo, tá? 20, 40, 60. Porque se a prova colocar 64, só vai para o número ordinal o que tiver no final, tá? Então, ó, 64 em números ordinais, tá bom? Sexagésimo quarto. Aí você não pode colocar o ordinal sexagésimo e o quarto também. Não, não, não. Lembra, se for dezena com algum outro número, o que vai para o número ordinal vai ser o outro número, tá bom? Então, ó, sexagésimo quarto seria 60. É estranho, mas é isso mesmo, tá? 60, agora sim. Agora o TH aparece. Beleza? O mesmo vai acontecer com centena, milhar, tá bom? Beleza? Então, ó, só vou colocar aqui, ó, centena. Beleza? Então, ó, for, o que é que foi pro TH final, tá bom? 400. Milhar. O que é que foi pro ordinal, o TH, beleza? Então o número ele continua normal, o que vai pro ordinal tem que colocar o TH. O TH tem que ir no final. Mesmo se for 33, vai ser 33º. Só que nesse caso a gente vai ter que falar 33º, tá bom? Beleza? Entendeu como funciona? A prova pode cobrar números cardinais ou ordinais. Entendeu como funciona a regra? Ponto. Só queria fazer uma consideração final. Em inglês eles têm uma peculiaridade quando se fala de ano. Quando eu quero falar de dinheiro, eu posso falar um número normal. Por exemplo, eu posso falar assim, ó. Eu posso dizer assim, nossa, eu recebo $2.000 por mês. Então eu posso dizer, I earn $2,000 for math, tá bom? Então eu posso dizer 2.000, mas quando se fala de data, não. Preste atenção aqui, tá? Anota aí. Prometo pra você que essa é a última dica. Preste atenção, olha só. Vamos supor que a prova coloque lá alguém ou algo aconteceu dentro do texto, tá? 1634, nesse ano aí. Não está falando de dinheiro, está falando do ano. Ela vai falar assim, ó, esse ano escrito, como é que é? Em português nós falaríamos como 1634. 1634. Em inglês não. Em inglês, quando for data em números dessa forma aqui, que não for terminado com 00, eles vão colocar dezena, dezena. Anota aí, tá? É dezena, dezena. A resposta certa vai ser essa aqui, ó. 16, 34, tá bom? Eu sei que é estranho, não é? Em que anos nós estamos? Nós estamos no ano de 2020. É assim que a gente fala. Se fôssemos traduzir para o português, nós falaríamos 2020. Não, professor, 2020, sim.
2020, se a prova colocasse o ano, não dinheiro, o ano 2020, beleza? Então é dezena, dezena, tá? Eu só estou usando um exemplo aqui, uma data aleatória, porque a prova vai colocar em negrito essa data. E aí você vai ter que lembrar, opa, beleza? Se for data, preste atenção, com uma aspas aqui, se o número for 00 depois, tá bom? Se não for assim, 1743, um número aleatório, tudo bem, segue essa regra dezena, dezena. Se for com 20 no final, aí não dá para dizer, não é 1800, não é 1800, não dá. Nesse caso aqui se usa o 100, tá? Então como é que funciona se a prova colocar um número redondo como esse, 1800, 2400, 7500, você não dá para falar só a dezena e falar 00 depois, diferente desses casos aqui, tá? Nesses casos aqui, o que é que a gente tem que se ligar? Olha só, 18, mais 00, não, nesse caso não. Nesse caso a gente vai ter que usar o 100, tá? Então seria 18 centenas, tá bom? No ano de 1800, a prova vai dizer em negrito, o ano de 1800, aconteceu isso, isso e isso, tá bom? Então, ó, nesse caso, a resposta certa a prova vai dizer como que seria 1800 por escrito. Aí vai estar lá na opção, 1800 por escrito. 1800, aí você, não. Não é dinheiro, é data. Se é o ano, 18 centenas. Beleza? Entenderam como funcionam as expressões? Vamos para os exercícios. Ok? Vamos para os exercícios. Só exercício de prova, tá bom? Depois você me conta quanto vocês acertaram aí. Beleza? Vamos para os exercícios. Foi! Então, queridos, é isso. Agora a gente vai para os exercícios, tá bom? Então, é picar, frear, são exercícios padrões. Beleza? Vamos ver como é que isso cai na prova. Vamos lá. The correct way of writing the cardinal number using the word is. O jeito correto desse número aí que tá aí no cardinal. E aí? Usando palavras 30, não é isso? Olha a vírgula. Só tem um 30 aqui nas opções, é ou não é? E aí? Questão de prova, tá, gente? A, B, C ou D? Tranquilo, professor. Letra B, o gabarito, porque eu sei que quando for dezena, termina com TY. Perfeito? Então 30.000, não é? 30,000. Ok? Vamos embora. The numbers 12th and 50th. Oh, actually, 25th. Underlining the text are respective. Então, é óbvio que esses números estavam dentro do texto, tá? Como eu falei durante a aula, os números estavam dentro do texto e agora a gente não precisa ler o texto, a gente só precisa entender que esse TH significa que é número ordinal, tá? Então ele está falando de 12º e 25º, sublinhado no texto. A gente não precisa do texto, a gente só precisa do número, tá bom? Então, olhei para a questão, olhei para o enunciado, nem preciso olhar o texto. Já sei que número é, tá bom? Então, 12º, qual dessas opções aqui tem 12º? A letra B e a letra D, tá bom? Nós falamos durante a aula que esse 12 aqui, de 12, sempre que esse VE aparecer e ele for sofrer modificações, VE vira F, não é? Então, olha aí, ó, VE virou F, beleza? E agora, professor? Letra B ou letra D? Beleza? Ó, é ordinal. Ordinal tem que terminar com TH. Se for um número como esse, 25, vem 25º, tá bom? 25º. Por quê, professor? É melhor que a gente entenda como 25º do que a gente pensar que a tradução seria essa daqui, ó. O 20 não vai, de maneira nenhuma, para o ordinal. O que vai para o ordinal é o último número, tá bom? Então, o correto é 25º, como eu falei durante a aula, beleza? Então, gabarito letra B, beleza? The number, sem vírgula, in bold in the text expressing the word as. Esse número aqui, que estava em negrito lá no texto, tá bom? Então, o texto é da prova, a gente não precisa do texto aqui, a gente está fazendo só exercícios, né? Então, exercício de prova, tranquilo? Então, ó, e aí?
Só tem um. Professor, tem o 100 e tem 100,000. Tem o 100 e o 100 mil. E aí? Porque aqui é o 1,000 é 1000 e 1,000,000. Beleza? E aí? Letra B ou letra D? Beleza? 100 mil, não é? Ó, a vírgula aqui e os outros zeros. Beleza? Gabarito letra D. Vamos seguindo. Choose the best alternative for the writing form of 1844. Beleza. Professor, a prova quer que a gente escreva uma data, um ano. 1844. Em português, a gente falaria desse jeito mesmo, 1844. Se fôssemos traduzir da forma literal, nós falaríamos 1844. Mas não é assim. Em inglês, quando a gente se fala de ano, de data, nós separamos dezena, dezena. Com exceção de quando se termina com 00, como eu falei durante a aula. Então, ó, é dezena, dezena. Então, tá tranquilo. Então, só é você procurar aí onde é que tem o 1844. Beleza? A, B, C ou D. Beleza? Ó, 1844. Ok? Então, ó, the ordinal form for the number 90 in the test. Beleza. Qual que seria a forma ordinal? Preste atenção, eu falei a prova pode cobrar de duas formas. A prova pode cobrar ordinal ou cardinal. Ordinal. Professor, o senhor disse que ordinal tem que terminar com TH. Tá bom. Todos terminaram com TH. Tá bom? Letra A, letra B, letra C, letra D. Ok? 90, ou seja, 90. Não é, professor? 90 em número ordinal. O que é que a gente faz? Quando é uma dezena, o que é que a gente faz, professor? A gente tira o Y, coloca o quê? I, E. E depois a gente coloca o quê, professor? Já que é ordinal, o TH. Beleza? Então, ó, 9, esse aqui tá errado. Agora sim, a letra C, não é que é o número que ele quer, 90. E o 19th. Nesse caso aqui seria o 19º, tá bom? Ele quer o 90. Ok? Então, gabarito letra C. The corresponding ordinal form the number 60, 30 and 90 are respective. Beleza. Ele quer o número ordinal. 60, 30 e 90. E aí? Tempo. 1, 2, 3. Professor, o senhor falou que é número ordinal, tem que terminar com TH. Ok. E são dezenas, professor. Então tem que ser antes do TH, a gente tem que ver se tem o IE lá, não é? O Y vai virar o IE. Aqui, ó. 60, 30 e 90. Só que aqui está em cardinal. Ele não quer cardinal, ele quer em ordinal. Então, ó, esse Y aqui, ó, vai ter que tirar IE e colocar TH. Esse Y aqui vai ter que colocar IE e colocar TH. Esse Y aqui vai ter que colocar IE e colocar TH. Qual dessas opções corresponde a essa resposta? 1, 2, 3. Gabarito A, B, C ou D. O que é que vocês me dizem? Beleza? É isso, queridos. Deixem as suas esperanças moldarem o seu futuro e não as suas dores. Tivemos a aula, questão de prova. Eu espero que vocês tenham ido bem. Fala para mim nos comentários aí se você teve dificuldade com alguma questão ou se conseguiu acertar 100%. Eu espero que você tenha conseguido acertar 100%. Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão aprendendo, tá bom? Com pessoas que vão fazer a prova também, tem dificuldade nesses assuntos. Numerais é aquele tipo de assunto que, se a gente não prestar atenção, a gente acaba escapulindo e perdendo por besteira, não é? Não é um assunto difícil, não é? É só uma questão de atenção, entender como funciona, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, deixa o like nesse vídeo aí e um abraço, see you next class!